Olá classe, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa segunda aula, quando a gente vai conversar aqui mais um pouquinho sobre conjuntos. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre o conceito de subconjuntos e a relação de inclusão entre conjuntos. Bom, começando aqui vamos fazer um diagrama de Venn aqui, bonitinho. Vamos pegar aqui, vamos supor que eu tenho um conjunto A. E ele tem lá os elementos dele, lá, digamos que são números. 1, 2, 3. Muito criativo hoje, né? Só que aí eu tenho um conjunto B que ele também tem esses elementos 1, 2 e 3, só que ele é um pouco maior. Ele tem alguns elementos a mais ali. O B ele tem, além do 1, 2 e 3, que também são elementos dele, ele tem ali o 7... e o 13, também são dois elementos aí do nosso conjunto B. E aí quando a gente vê uma situação desse tipo lá, todos os elementos de um conjunto estão dentro do outro, o que a gente tem vontade de falar? A gente tem vontade de falar isso. O conjunto A está dentro de um conjunto B. Bom, mas isso a gente tem um jeito mais matematicamente correto de dizer isso, que é dizendo que o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Então quando um conjunto, todos os elementos de um conjunto pertencem a um outro conjunto, a gente fala que esse conjunto primeiro aqui, ele é um subconjunto do segundo conjunto ali. Então essa é a nossa definição, um conjunto A é subconjunto de outro conjunto B, quando qualquer elemento de A também pertence a B. E aí essa fase aqui, quando qualquer elemento de A também pertence a B, a gente poderia reescrever ela, exercitando nosso matematiquês, né? A gente poderia reescrever ela da seguinte forma. A é subconjunto de B quando para qualquer A pertencente a A, lembra que a gente já sabe utilizar esse símbolo, temos que A pertence a B, certo? E aí a gente vai falando agora sobre essa relação de inclusão entre conjuntos, que a definição nada mais é do que essa. Se a gente tem um conjunto A, que ele é subconjunto de um conjunto B, então a gente vai falar que A está contido em B, ou então que A é parte de B. E aí a gente tem uma simbologia para isso que é a seguinte: A está contido em B. E a gente lê desse jeito mesmo, A está contido em B. E se a gente usar esse símbolo aqui ao contrário, a gente inverter ele, a gente pode também falar que B contém A. Então aqui, A está contido em B. Essa é a primeira notação. E a segunda é B contém A. Certo? Agora algumas atenções aqui, alguns detalhes importantes para a gente considerar nessa altura. Quando a gente fala daquele símbolo lá do pertence, a gente sempre está analisando a relação entre um elemento e um conjunto. Digamos, um elemento A pertence a um conjunto A ou não pertence a um conjunto A. Agora, se a gente está falando da relação entre dois conjuntos, a gente não vai usar aquele símbolo lá de pertence. Eu não vou falar que um conjunto A pertence ao conjunto B. A gente vai usar, né, isso aqui está errado, a gente vai utilizar o símbolo de estar contido. Ou também, né, a gente pode utilizar o símbolo de não estar contido, que é esse Czinho com um risco cortando ele. É o símbolo para falar que A não está contido em B. Inclusive, né, uma definição interessante da gente pontuar aqui: A não está contido em B se existe pelo menos um elemento A pertencente a A, tal que A não pertence a B. Então, se a gente tem essa situação de que existe alguém em A que não está em B, então A não está contido em B, justamente porque está furando. Se a gente fosse considerar lá no diagrama de Venn, eu tenho lá o conjunto A
Tem esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Aí eu tenho lá o conjunto B, só que o conjunto B não pega aquele ponto ali. Aquele terceiro ponto ali escapou do conjunto B. Esse é o conjunto B. Então, nesse caso aqui, por ter um elemento de A que não pertence a B, poderia ter mais, a gente já consegue falar, ó, A não está contido em B. Existe alguém que está em A e não está em B. Aí, né, do jeito do que a gente estava falando, né, essa simbologia do contido é sempre uma relação entre conjuntos. Eu não posso também pegar um elemento aqui e falar que o elemento A está contido no conjunto A. O contido é uma relação entre conjuntos e o pertence é uma relação entre o elemento e conjunto. Então, atenção para isso. E aí, outro ponto interessante, outra observação interessante é que para todo o conjunto A, a gente tem o seguinte, temos que o conjunto vazio está contido em A. Então isso significa o quê? O conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto que você considerar. Então todo conjunto contém o vazio. Então isso é uma coisinha para a gente se lembrar. Todo conjunto contém o vazio. E se você me perguntar, mas por que todo conjunto contém o vazio? É simples. Para um conjunto não conter o conjunto vazio, eu preciso encontrar algum elemento que está dentro do vazio e não está dentro desse conjunto maior. Só que não tem nenhum elemento dentro do conjunto vazio. Portanto, eu não consigo argumentar o contrário. Eu não consigo falar que o vazio não está contido em um conjunto A qualquer. Certo? Agora vamos ver algumas propriedades daqui da relação de inclusão. 3 propriedades interessantes. A está contido em A para todo conjunto A. Ou seja, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Todo conjunto está contido em si mesmo, todo conjunto contém a si mesmo. E aqui é uma propriedade que a gente chama de propriedade reflexiva. Reflexiva porque ela vale do A consigo mesmo. O A está se olhando no espelho e ele fala, essa relação vale aqui comigo. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é a seguinte. Se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. É uma propriedade que a gente chama de antissimétrica. E aí o que acontece aqui? Se a gente for aqui na definição que a gente passou de quando que A está contido em B, aqui ó, A é subconjunto de B, quando para qualquer A em A temos que A também está em B. Agora se a gente voltar lá na aula passada e ver aqui, cadê a aula passada? Cadê? Igualdade de conjuntos, já passei. Se a gente voltar aqui na aula passada, igualdade de conjuntos. A gente falou que A é igual a B, se para todo A em A temos A em B e todo B em B temos B em B. Né? Essa é a nossa definição de igualdade. Aí, quando a gente fala que A está contido em B, a gente está justamente falando isso. Que todo A pertencente a A está em B também. Agora, se a gente também fala o contrário, que B está contido em A, a gente está justamente falando isso. Que para todo B pertencente a B, temos que B está pertencendo também a A. Aqui está errado, inclusive. A. Então, a gente conseguiu satisfazer essas duas condições, portanto, A é igual a B. Então, né, essa é a nossa propriedade antissimétrica. E a próxima propriedade é a transitiva, que é a seguinte: se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. A propriedade transitiva. Você percebe que a relação de inclusão aqui foi passando do A para o C por meio de B.
Isso aqui é fácil da gente enxergar, principalmente quando a gente olha com um diagrama de Venn. Se eu tenho lá um conjunto A, que ele pertence ao B, eu tenho aqui o B e eu tenho aqui o A. Mas aí eu falo que existe um conjunto C que contém o conjunto B, então, consequentemente, o A também vai estar inteirinho dentro do C. O A também está contido em C. Então, é essa a probabilidade transitiva. Agora, só para finalizar aqui rapidinho, vamos fazer 2 exercícios rapidinhos aqui. Primeiro, verifique se o conjunto A é subconjunto do conjunto B. A gente tem lá o conjunto A representado aqui por enumerando seus elementos, 0, 3 e 5, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4. Para A estar contido em B, então todos os elementos que pertencem a A têm que também pertencer a B. Então vamos ver, o 0 pertence a A e a gente vê que o 0 também pertence a B. O 3 pertence a A, também está aqui dentro do B. Agora o 5 pertence a A, mas o 5 não pertence a B. Então o que a gente conclui? 5 pertence a A, mas 5 não pertence a B. Portanto, existe um elemento de A que não pertence a B, e isso é suficiente para a gente concluir que A não está contido em B. Tá? Então, uma linha, pronto, resolvido aqui. A gente explicou por que A não está contido em B, porque existe esse elemento aqui, o número 5, está em A, não está em B. Segundo exercício aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Analisando esse diagrama, quais as afirmativas são verdadeiras? Aqui a gente tem um diagrama de Venn, tem 3 conjuntos aqui, E, F, H, e aí ele pede o seguinte, quais são as verdadeiras? As verdadeiras eu vou assinalar de verde, vai. E não está contido em F, verdade ou falso? Vamos ver. E é o conjunto maior, F é o pequenininho. Existe algum ponto, existe alguma região de E que não está dentro de F? Existe, né? Existe toda essa região aqui, ó. Tudo isso aqui está em E, mas não está em F. Portanto, é verdade, E não está contido em F. Essa aqui é verdadeira. Se E estivesse contido em F, o E estaria aqui dentro dessa região do F, né? Alternativa B. Letra B. F contém E. Para F conter E, F tem que ser a região maior e E tem que ser uma região ali dentro de F. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque aqui a gente tem o contrário. F é menor do que E. F está contido em E. C. H está contido em F. A gente pega aqui o H, tem o F. Existe aqui uma intersecção entre os dois, né? Existe uma intersecção. Só que existe toda essa região de H que não está dentro do F. Portanto, isso é mentira. O H não está em F. Vermelho é falso, viu? Falso essa, falso essa. Agora essa aqui, D. E contém H. É verdade isso? Isso é verdade, né? Por quê? E é o conjunto grandão e o H é um conjunto pequeno aqui dentro do E. Então isso é verdade. O E contém um H. F não contém H. Como a gente já disse, né? Aqui o F tem a região, tem uma intersecção entre os dois, mas existe uma parte de H que não está dentro de F. Então é verdade, o F não contém H. Aqui inclusive eu falei errado, né? Aqui eu li errado. F não está contido em H. É verdade por quê? Porque existe toda essa região de F que não está dentro de H. Então essa é verdade mesmo. F não está contido em H. E por último, H está contido em E. Verdadeiro porque, né? H, essa região aqui dentro, está totalmente dentro da região do conjunto E. Então essa aqui também é verdadeiro. Certo? Então essa foi a nossa discussão de hoje, né, sobre subconjuntos e sobre essa relação de inclusão. Quando um conjunto está contido dentro do outro, quando não está contido, quando existe intersecção ali, etc. E para a aula de hoje era isso. Na próxima aula a gente continua, a gente vai falar um pouquinho, olha aqui, sobre união, intersecção, diferença entre conjuntos. Assunto bem legal. Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.